Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura. Vamos passar rápido essa introdução porque ninguém aguenta mais. A gente tá aqui faz 3 tentativas tentando gravar esse programa sem conseguir. A gente já Com ficamos aqui no três negócio. temas variados. Três O temas último agora. O foi negócio tá miojo. difícil Muito aqui. Mas variadíssimo, a gente chegou num variadagens. armistício aqui sobre uma coisa que vai ser legal, vai ser relax, vai ser assim, tranquilo. Entretenimento, Entretenimento, um negócio assim. Também vai ser uma coisa edificante aí para os otaquinhos. os otaquinhos de plantão aí da nossa audiência, né? As pessoas que vieram, que conheceram Procultura aí no episódio do Emergência Ai, meu Deus. e entre outras coisas. As Pessoas que escondem que são otakus, mas Pessoas- assistem o Procultura mesmo assim. Exatamente, porque todo mundo que assiste Procultura Todo é mundo é um otaku. otaku Então, Tommy Liverga, você enrustido. é um otaku. Eu conheço a identidade verdadeira dele. Parabéns. Isso aí. Você está exposto, Tommy Liverga. É. Mas vamos lá. Vou pedir para você se inscrever no canal do Procultura, deixar um like nesse vídeo, se inscrever na sua TV, deixar um like nessa transmissão e no vídeo lá do canal do Procultura, né? Vamos ver se sai algum conteúdo diferente essa semana, tudo ver se a gente consegue aí por um conteúdo exclusivo que tá faltando lá, né? Mas a gente logo vai voltar com os vlogs, podem ficar tranquilos. O pessoal tá todo mundo aqui meio na marcha lenta, porque como eu falei, a gente tá na terceira tentativa de gravar, a gente está... E faltam meia hora pro horário oficial do Óleo de Macaco. Hoje nós estamos aqui de volta com a nossa companheira Júlia Scalvenzi. Yay! E aí, gente? Beleza? Salve. Otaquitos. Beleza. Salve família. Olá, meus- Começando mais um podcast pra cultura. Gente, E aí, meus camaradas, bora falar sobre otaku. Taco fedido. Otakus fedidos. A Maia está ausente hoje, então a Júlia veio ocupar o lugar dela. Isso não foi intencional, mas Não, aconteceu. que isso? Exatamente. Não foi pro lugar. O lugar dela tá aqui ainda. Eu peguei um lugar a mais. Eu tô sentadinha no chão ali. Só a cadeira A tinha uma cadeira cadeira dela a tá mais ali. reservada. Exatamente. Pode ser também. Se você quer que seja assim. Falou, tá falado. Falou, tá Simbora. falado. Estamos todos hoje aqui, né? E vamos falar hoje. A gente vai fazer um episódio Papo cabeça. papo cabeça. Porque hoje a gente vai falar de animes que a gente gosta e os nossos critérios para gostar deles, né? Então a gente vai procurar expor aqui assim a nossa lista mais fina, só os Cabernet Sauvignon do nosso My Anime List. Entendeu? Senhora. Só o whisky 12 anos. 12 anos, 18 anos do Procultura aqui do pessoal. Então vamos pegar aquela lista, né? Aquelas coisas assim diferentes, ousadas, né? E a gente vai comentar um pouquinho aqui, ficar no bate-rebate aqui, a gente fala, assisti isso, não sei o que e tal. Então nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os animes que gostamos e os nossos critérios para gostar deles, né? Então, inclusive, eu propus esse tema justamente porque recentemente eu organizei o meu My Anime List, né? E eu fui atrás aqui, uma boa parte dos animes que eu assisti tá lá, né? Quantos animes, Kaká? Explana pra gente. Explana deixa eu pôr pra aqui, gente, Kaká. Aqui, ó, no meu My Anime List, nesse momento, ele contém 57 títulos. Boto fé. Mas deve estar... eu sei que tá faltando coisa ainda. Então 50 no total ou 50 de assistido? 57 no total. Aqui, assim, eu tenho, sei lá, dois ou três que eu dropei e um que eu não terminei de assistir. Tá fraco, Kaká. Tá fraco. Eu, nesse momento, eu tô fazendo minha lista do My Anime List. Então eu não vou conseguir contar. A minha lista existe desde 2016. Eu sou velho nesse negócio. Você é um otaku bem fedido, então. Não, O cara não, não já tem fui. nem vergonha de falar uma coisa dessa. Então, né, velho? Eu nem tenho lista e nem pretendo fazer. É legal pra acompanhar, não vou negar não, assim. Eu, por exemplo, se eu não fizesse a lista, ia ficar meio, tipo... Tá, talvez eu faça. Mas não conta pra ninguém. Essa agora só vai ser explanada pra sua TV toda. Então... Não, mas eu tô pedindo pra ser a TV, não contar pra ninguém. Ah, entendi. Tudo bem. Ah, sim. Bem, eu fiz o meu My Anime List, o Arthur também tá com o My Anime List dele aberto aí, né? E a gente vai falar um pouco de alguns animes. Eu queria que o Arthur começasse, porque ele que é o mais otaku fedido aqui.
Só pra mim entender, Kaká, a gente vai falar dos tops primeiro ou do top Não, 10 invertido? fica à Que vontade. cara mala, velho. Eu acho que logo. tinha que começar só com Fairy Tail. Fica à vontade. Você pode Não, pegar Fairy aí Tail um... é o Nossa lixo senhora, cara. da porcaria Não. do fim do Calma, mundo. calma, E a gente Arthur. não deve falar. E antes que o Daúde abra a boca pra falar bem de Fairy Tail, a gente deve cortar ele. Cala a boca, velho. Você é sulista, cara. Deixa eu falar um negócio agora. Nossa. Acabou seus argumentos. Acabou Arthur. Tá seus calado argumentos, cara. Você é sulista. Mas enfim, eu não pelo ia amor de defender o Deus. Fairy Tail. Eu só fiquei ofendido que você achou que eu ia defender Fairy Tail. Eu assisti Fairy Tail. Ele é até legalzinho se você quiser passar o tempo, mas é muito entediante. Ou seja, é meio contraditório, na verdade. Fairy Tail. Eu assisti 3 vezes, gente. Meu Deus. Eu tenho Meu lugar de fala que eu Deus. assisti. E eu vi o mangá, eu li o mangá também. Eu E tenho a sei o primeira quão edição ruim só. eu tenho experiência completa. Então, Arthur, Não, vou pode curar o começar. Fairy Tail. Pega Vou um curar título o Fairy aí, pega Tail. um título Vou que pular. você... Pega aí Code Geass, Arthur. Fala aí do Code Geass. Vai, pode... Fala, manda ver. Arthur. Ah, beleza. Code Vou fazer Geass. aqui a propaganda do meu anime nacionalista japonês favorito. Não, tudo bem. Dentro começando a nossa listinha, né? O meu animezinho que tá lá no topozinho, que eu já assisti algumas vezes, é o Code Geass, né? Bom, basicamente, eu deixo ele no meu topo já faz os últimos 6 anos, porque por mais, né? Que ele, ideologicamente falando, seja um nacionalista japonês, fale um pouquinho do imperialismo japonês, tenta levantar a bola aí dos japoneses, enfim, toda aquela história que a gente já está acostumado. Ele é um anime muito interessante porque ele trata do problema do imperialismo, né, em geral. Basicamente, o Japão é uma colônia dos Estados Unidos e da Inglaterra, de um império chamado Britânico, e os caras são subjugados, né? Virou aí, digamos assim, uma área, né? A área, se não me engano, é a área 12, alguma coisa assim. Então, um local específico perde o nome de Japão e tudo mais, e vira uma parte de uma colônia do Império da Britânia, que se reside nos Estados Unidos, né? E, basicamente, a história ela mistura um pouco de fantasia, enfim, mas é uma história bem política, que envolve, inclusive, uma certa aliança entre Japão e chineses, o que é um negócio meio curioso, contra esse Império Britânico e tudo mais. E tem como principal liderança o Lelouch, que é um protagonista meio eloquente e tudo mais. Ele tem uma pegada meio estilo Death Note, ele. Mas é bem interessante porque, bom, toda a trama vai se desenvolvendo em torno da guerra civil que estoura dentro do Japão. São 2 temporadas, é um anime curtinho, né? Eu não gosto de animes muito longos. Eu gosto de animes de 1 temporada, 2 temporadas no máximo. E esse aí é um que chamou muita atenção há muito tempo. Até hoje ele vale muito a pena de se ver. Esse aí é o que eu destaco principalmente, porque eu acho que é o mais curioso. Ele, vale dizer, esse é no mesmo ano que o Death Note. Ele não é tão conhecido quanto o Death Note, mas ele foi o segundo anime mais vendido da história do Japão. Então, ele teve uma repercussão muito positiva aí nesse sentido. Um outro, só para comentar antes de jogar bola, alguém já assistiu Code Geass aqui? Não. Também não. Também não. Bom, então a gente tem que pular. Não dá pra fazer o bate-bola se ninguém viu, né? Então tem que pular o próximo. Não, beleza. Enfim, o segundo que tá no meu topo, né? O topo é Steins Gate. Steins Gate fala sobre viagem do tempo, fala sobre... É basicamente uma viagem do tempo catastrófica com muitas mortes e tudo dando errado. Esse é o resumo de Steins Gate. Não tem muita coisa a ser falada, senão vou te dar muito spoiler. Bom, é um anime de 1 temporada também. 24 episódiozinhos. Ele começa meio lentinho e tal, até que ele vai começando a acelerar, o cara começa a se perder literalmente nos empreendimentos de viagem do tempo dele, começa a morrer gente, ele tenta voltar no tempo para ressuscitar o pessoal, solucionar os problemas, ele não consegue, e a trama vai se desenvolvendo ao ponto que o cara vai ficando doido enquanto ele tenta ir e voltar no tempo. O Steins Gate, ele é baseado num jogo, numa visual novel, né? Então, eles meio que colocam todas as rotas dessa visual novel, todas as escolhas que tem no jogo dentro do anime. Lançaram o Steins Gate 0, mas esse aí não deve contar, porque isso aí é caçanica. Conta-se o Steins Gate de verdade. Que também é um anime assim, magnífico. O Kanako faz a Open, super famosinho, e assim por diante. Joga a bola de novo pra saber se alguém viu, porque eu tô me sentindo meio triste aqui ao Eu ponto também de... não vi, cara. Não, senhor, Arthur. Ninguém assistiu esse. Você está sozinho nessa, Não, cara. mas assim, é Ok. isso que a gente quer. A gente Ô, quer gente. recomendação, entendeu? Porque não vai falar... eu Exatamente. exato. Eu tô anotando aqui, gente. então o público quer ver Exatamente. recomendação, quer ver Faça curadoria sua de lista. bons
boas sugestões, entendeu? Não, beleza. Até para adiantar, eu já recomendo acessar, sei lá, Arthur CS10, numa anime list, vocês vão ter a pura nata, 300 CS. animes no meu anime list, pra Meu vocês saberem, Deus. eu sou brincadeira. Nossa, Mas enfim, muito otaku fedido, pelo amor seguindo de minha Deus. terceira, vamos lá. Tá fedendo demais aqui, Vamos lá, velho. minha Tô sentindo terceira. até aqui em São Eu Paulo. espero. Só a minha defesa, a última vez que eu atualizei pra valer meu anime list faz uns 2 anos. Então mostra aí que eu Quer dizer, larguei esse tem mundo muito aos mais poucos. anime que isso, né? Que deveria estar na lista dele. Ou seja, tá fedendo muito essa lista. Ele Infelizmente. só parou de usar o site. É. Não, eu ainda uso. Eu atualizei recentemente também. Enfim. O... Em terceiro lugar, vamos lá. Esse é um anime super calminho. Ele é basicamente um anime contemplativo. São 2 temporadas. Tá? Ele recebeu alguns filmes. Se chama Mushishi. Não sei se Tem na os companheiros Netflix. já assim. conhecem, se não. Tem na Parece Netflix, chato. só que, Vou falar bem a observação. verdade. A minha impressão. Observação. Eu não assisti, mas assim, quando eu fui ver, parecia chato. Observação. O da Netflix não é a primeira temporada, a temporada original. Eles não têm na Netflix. A temporada original, que é de 2005 e 2006, se chama apenas Mushishi. A da Netflix é Zoku, se não me engano, alguma coisa assim. Que só deve ser vista depois. Mas enfim. Mushishi é um anime super tranquilo, um anime inclusive episódico. Ele não tem os episódios em si, tipo, eles têm uma conexão entre eles, mas não é aquela conexão profunda, não é uma trama que vai se desenvolvendo durante os 20 e poucos episódios. É um anime episódico que conta a história de um cara que ele é um Mushishi, basicamente. O que acontece, né? Ele vai no Japão feudal, basicamente, nos mais diferentes locais, investigar seres aí da mitologia japonesa, que são os Mushis. Eles são parte do meio ambiente, da natureza, que eles influenciam nas doenças dos seres humanos e tal. Então vai aparecendo uma série de anedotas, uma série de mini-histórias, né? Cada episódio é uma mini-história, dele viajando por diferentes cantos do Japão e tendo que solucionar diferentes problemas envolvendo esses mushis, que ocasionam doenças, causa, por exemplo, tem um primeiro episódio, se não me engano, a garota é cega, não pode ver o sol, aí ele tem toda uma trama dele, né? Buscando investigar o que é aquilo, descobrir de onde vem, enfim. Ele é um anime assim, ele tem uma filosofia bem estilo japonesa, né? Mais antigo, né? Ele tem uma pegada mais estilo Japão feudal, mas ele é um anime muito tranquilo. Ele é um anime assim para você ver no finalzinho da noite, com aquela musiquinha gostosa. Inclusive o compositor foi o mesmo compositor de Naruto, mesmo compositor de Naruto, cara, e é show demais. E é muito bom. Só de trilha sonora já é o suficiente. Mas o anime no todo é muito bom. Cada episódio vale muito a pena. Aquele gostoso que vai vendo aos poucos e tal. É show. Vale a pena. Passa a Enfim, bola pro ninguém viu o Daud. Mushishi aqui. Passa a bola pro Daud. Ok. Bom, eu fiquei meio na dúvida, na verdade, sobre o meu anime preferido. Que a gente falou aqui. Pega cada um anime preferido. Mas faz uma recomendação. Eu ainda não defini qual que é o meu anime preferido, mas eu vou fazer a recomendação, que é algo que eu estou estudando. Estudando. Tá certo. Inclusive, eu vou fazer um vlog sobre isso pro canal do Procultura, que é Jojo Bizarre Adventure. O Jojo Bizarre Adventure. Exatamente. Pra você que não conhece, pra você que nunca ouviu falar, esse anime trata sobre, no caso, uma família, né? Que em um dado momento, lá pelo século XVIII, XIX, acontece o encontro dessa família com uma máscara de pedra, que transforma as pessoas em vampiro. Pronto, esse é o que eu tô descrevendo. Aí a história se decorre e tal, nos filhos dessa família lutando contra essa maldição que é as máscaras de pedra. Aí vamos supor, o Jojo ele tem 8 partes, que são as temporadas, né? Cada parte tem um Jojo, que é o personagem principal. Por exemplo, só que ele muda em cada temporada porque eles são meio que o filho do outro filho, que é neto de tal outro, não sei o quê. E aí em cada temporada eles estão meio que destinados a lutar contra uma pessoa que também tá decorrente dessa história da máscara de pedra. Ou seja, tá tudo interligado, né? Vamos supor. Como é que eu falo? Eu tô meio perdido, cara. Tá muito tarde, eu não tô conseguindo pensar o que eu vou falar. Mas já dá pra pegar a visão. Bom, eu ia falar o seguinte.
O que o pessoal muito fala sobre esse anime é que ele não tem sentido nenhum. Justamente também. O nome do anime é JoJo Bizarre Adventure. As aventuras bizarras de JoJo. Que são os caras bombados, que, assim, a primeira, segunda e a terceira parte do JoJo, o autor, que é o Hirohito Araki, ele desenha todos os personagens como se eles fossem, tipo, um super bombadão, sabe? Os moleques de 16 anos, só que é um marombado, sabe? Gigante, né? E o que o pessoal fala assim, bom, eu não gosto do traço do anime, que os personagens são não sei o que, são muito másculos, não sei o que lá. O anime, essencialmente, é um anime de luta. Então faz um pouquinho de sentido eles serem um pouco musculosos, um pouco demais. Mas mais pra quarta temporada pra frente, mais ou menos, os personagens eles vão começando a ficar mais magros, menos musculosos, todos até mais, o que o pessoal também reclama, que eles vão ficando muito andrógenos, né? Que inclusive isso é uma coisa interessante. Por exemplo, se você for ver no começo desse mangá, que ele começa nos anos 80, mais ou menos no final dos anos 80, né? Saiu o primeiro. Se você vai olhar o traço do desenho, ele tem tipo super um traço de, sabe, dos mangás antigos, tipo Astro Boy, sabe? É umas coisas. Eu não tenho aqui câmera, mas eu tenho. Eu comprei recentemente, eu queria fazer propaganda. É o cara aí, ó. Tá Eu queria fazer a coleçãozinha dele aí. eu queria fazer propaganda do mangá número 1. Que ele tem, tipo, esse traço antigo, né? Por exemplo, você vê os personagens com a cara grande, que é a imagem comum que o pessoal tem dos animes, né? Eu vou mostrar aqui na câmera, mas vocês não estão vendo, mas é pra câmera pro pessoal que tá na chamada comigo. Enfim. Como é que fala? Serviu de muita coisa essa ilustração aí. Isso, para o serviu de muita público coisa. São os ouvinte. personagens com... Dá no com- Google. Dá no Google aí. Com o rosto grande, o olho bem grandão, assim, e tal. E conforme foi decorrendo o tempo, né? E tipo, os desenhos também muito esfumaçados, sabe? Muito preto, sabe? Durante o desenho todo. E conforme foi indo ao decorrer das partes, né? Do JoJo, até chegar agora na parte que tá, que é a oitava, os personagens estão ficando mais andrógenos e tudo, mas o desenho ele também tá mais refinado. Tipo, você vê que o autor do mangá, ele bota mais precisão no detalhe no personagem, tudo. Tem mais detalhe no rosto. Inclusive, isso é uma coisa interessante. O cara, eu vi um vídeo dele desenhando, né, os personagens do JoJo. Ele pega, sei lá, uma revista de um catálogo das estátuas do Michelangelo e tal. E ele se inspira nos rostos das estátuas para fazer os personagens, tal. Ele olha uma revista Vogue, né? Isso também que o pessoal fala, das poses, né? Do JoJo Pose. Que ele vê a pose lá que o cara tá fazendo com a roupa lá chique e ele coloca a roupa também no personagem. Isso é uma coisa interessante, cara. Que o cara ele foi saindo desses personagens super bombados e tal pra ir refinando, sabe? Isso é uma coisa que eu achei legal. Uma outra coisa. O que me fez interessar por JoJo, assim, me fez procurar, pesquisar, mais que no sentido de ser um anime de luta muito aleatório, sabe? Assim, por exemplo, eu vi o autor do JoJo, ele gosta muito de música, né? E ele coloca em vários personagens nomes de músicos, de banda, nome da música em si e tal. E muitas referências, né? Por exemplo, na primeira temporada, logo o primeiro personagem que aparece explicitamente, né? Claro que ele pode aparecer mais vezes em outros personagens. Mas explicitamente o primeiro que aparece é o... Alguma coisa, esqueci o primeiro nome, Zeppelin. Tipo, Led Zeppelin, claro. Enfim, ele coloca várias referências, tal, que é uma coisa legal que eu acho que se você tiver interesse, né, que é o que me despertou uma curiosidade, sabe, você descobrir todos os easter eggs, as referências, tipo, esse cara aqui é baterista da banda tal, por exemplo. Na primeira temporada mesmo, aparece tem um vilão lá que chama Tarkus, né, que é do álbum do Emerson Lake and Palmer, que eu pessoalmente gosto muito. Ou, por exemplo, um outro personagem que também aparece,
que é o Bruford. É um vilão. E esse cara foi baterista do Yes por um tempo, depois ele virou baterista do Genesis e tal. E isso, cara, eu fiquei muito interessado, sabe, em pesquisar por personagem, e isso pelo menos pra mim, deu um caráter especial pro negócio. Tipo, por exemplo, eu comecei a ouvir Yes por causa do Jojo, que apareceu também. Aquela musiquinha que aparece no final do Jojo, é aquela que chama Roundabout, né, que inclusive virou meme, né, que é... Eu tô descrevendo demais. Tá descrevendo muito. Mas eu quero chegar na minha conclusão. Que enquanto eu assistia Jojo, eu comecei a gostar mais de Yes. E aí, quando eu ouvia Yes, eu comecei a gostar mais de Jojo, sabe? Me deu mais vontade de ver Jojo. E é isso. Aí eu queria falar também que depois, sei lá, durante as outras partes aparecem mais referências de música. Por exemplo, sei lá, álbuns do Pink Floyd, AC/DC, Black Sabbath, muita coisa. King Crimson. E, tem uma outra coisa. Calma. Eu não acabei ainda. Lá se vai o vlog, tá? Esse vlog aí se foi já. Você não vai ter muito o que falar no vlog também. Tudo bem, eu vou fazer um vlog extra, então, só pra a pessoa não precisar ouvir todo o podcast. O cara, quando ele vai criar quando ele cria, por exemplo, um personagem, ele se inspira em uma música, por exemplo. Vamos supor, tem um personagem que aparece na quarta temporada, que o nome dele é Kira, né? A aparência dele física, ele é o David Bowie, tipo, ele é exatamente igual ao David Bowie, sabe? E a música que ele meio que é inspirado é a Under Pressure, que o David Bowie canta junto com o Queen. E esse cara, ele é um psicopata. E é um negócio que ele vive sob a pressão, assim, de viver na sociedade. Ele tem uma vida normal, só que ele é um psicopata. Ele tem uma família, ele arranja um amor da vida dele, só que ele é um psicopata. E é que nem a música fala, Under Pressure, tal. Enfim, foda-se. Inclusive, no Jojo, tem os stands, né? Que é o bicho que o cara invoca lá pra... Calma, eu já vou terminar, calma. É o bicho que o cara invoca lá pra lutar pra ele. E o stand desse cara chama Killer Queen, que é uma música do Queen, óbvio. E uma outra coisa. Tem um personagem... Última coisa. Tem um personagem que chama... Vou jogar uma bomba nessa porra, velho. Que chama Diávolo. Ele é inspirado no álbum do King Crimson. Inclusive o stand dele chama King Crimson. E o álbum que ele é inspirado é o In the Court of the Crimson King. É isso que eu queria falar. Nossa, isso tá fedendo por aqui. Otakus. Não, esse aí é o Taco. E ele falando de Jojo só um Fag anime. Hardcore. Não vamos pedir pro segundo. Não vou nem Eu pedir. tô falando porque Eu é o não vou seguinte. nem pedir o Vocês estão segundo. reclamando porque é o seguinte. Esse anime aqui... É o seguinte. Eu me vi... Não, Daud, você me convenceu já. Fica Não, tranquilo. tudo bem. Eu me vi forçado a procurar um motivo pra explicar pras pessoas por que Jojo é bom. Porque as pessoas só criticam. E ninguém... Ou é 880, sabe? Ou o pessoal odeia, ou o pessoal ama. E eu tô querendo procurar um motivo pro pessoal gostar também. Que é uma coisa que eu achei legal. E é isso. Já convenceu, cara. Relaxa. Uma dissertação. Eu vou dar um... Passa a bola pro Kaká. Exatamente. Passando a bola pra mim. Eu peguei a bola. Não vou falar que eu peguei a bola do Daud. Pegou minha bola aqui, cara. Peguei na bola do Daud. Você pegou na minha bola enquanto eu falava de Jojo, cara. Nossa senhora, isso daí tá uma maravilha. Eu queria recomendar, vou procurar recomendar 3, mas assim, com características bem diferentes, né? Pra tipos diferentes de público, né? Que... Assim, eu tenho um gosto de anime muito diferente, né? Muito diferente, não, muito variado. Eu gosto tanto dos animes, assim, aqueles shonens mais clássicos, eu gosto muito de anime de terror. Eu acho legal alguns animezinhos mais bestas, assim, de romance também. Então você tem vários tipos, assim, que vai variar muito da qualidade geral da produção da coisa, né? Pra me interessar. Mas começando por um que eu acho muito bom em vários sentidos, eu queria fazer a recomendação. Esse tem na Netflix, inclusive. O pessoal pode assistir as 2 temporadas na Netflix. É espetacular. Assim, eu encho a boca pra falar porque é muito bom, né? Pra quem nunca assistiu. É o Mag Labyrinth of Magic e o Mag Kingdom of Magic.
Esse anime, né, são as 2 temporadas, ele é inspirado nas Mil e Uma Noites. E ele é de extrema qualidade, tanto de produção, de desenho, é muito bem feito, mas assim, ele prende, cara. Ele é muito bom. Assim, os personagens são todos envolventes, né? Então você tem, por exemplo, o personagem principal, né, que é o próprio Mag, né, que é um rapazinho lá, né? E ele tem um amigo dele, Alibaba. Então, tipo, o personagem dele é o Aladdin. O personagem não é Mag, o nome dele. Faz tempo que eu assisti. É Aladdin, né? O Aladdin, o amigo dele, Alibaba. E a amiga dele, Morgiana. E aí, eles fazem... A história toda é baseada nas Mil e Uma Noites, tudo. Isso aí, por si só, já é muito legal. Mas, sim, quando você adiciona em cima o problema da produção, que é muito boa. Muito boa. A animação é muito legal. Os personagens são muito envolventes. O anime não é muito grande, que é outra vantagem. Acho que somando as 2 temporadas juntas não dá nem 60 episódios. Então, vocês conseguem assistir logo, né? E você vê os personagens, todos eles tipo, são todos personagens interessantes. Eu lembro que eu assisti esse anime e eu fiquei assim... Do começo ao fim não teve nenhum episódio que eu falei... mais ou menos. Assim, todos os episódios eu gostava. Eu achei muito legal. Inclusive, fiquei com vontade de assistir de novo recentemente, quando eu lembrei desse anime. Porque ele é muito bom. Assim, esse é pra quem gosta de shonen, pra quem gosta de anime de fantasia e tal. E que é tudo na medida certa. Porque ele não é nem muito shonenzão exagerado, assim. Ele tem um pouco de humor, mas não é nada também aquela coisa assim... Que, meu Deus do céu, não para um segundo, né? Ele não é totalmente dramático, mas ele tem bons momentos de drama, tudo, né? E ele, como eu falei, ele é muito balanceado, é muito legal. E é um universo bem completinho, assim, que você fica com vontade de completar ele, de ver, de entender tudo sobre aquilo ali, porque é um universo bem feito. Todos os personagens são bem desenvolvidos, tal. Ele é de extrema qualidade, eu recomendo muito assistir, né? E eu acho que, assim, o que mais me chama a atenção é o fato que ele, em vários sentidos, ele é muito bom, assim, muito bem feito, sabe? Ele assim, como eu falei, ele é um shonen, só que ele não vai naquele, ele não é aquele shonen tipo, você vai pegar assim, shonenzão bruto, tipo Sword Art Online, sei lá, ou o próprio shonens mais famosos que a gente conhece, sei lá, do Dragon Ball, não sei. Ele é um My shonen. Hero Academia. My Hero Academia. Não, ele é um shonen, né? Naquele sentido de que ele tem aquela estruturinha de shonen. Só que ele é balanceado. Ele é bem balanceado entre humor, entre drama, tristeza, tal. Ele é um negócio bem feito. Então vale bastante a pena assistir, assim. Eu lembro que quando eu assisti, putz, fiquei fissurado, porque é bom demais. Então eu recomendo muito, né? Outro que eu quero recomendar. Vamos lá. Foda que eu tenho muitos que eu gosto, né? Pra quem gosta de... pra quem gosta de perder tempo, que é assistindo um anime que não tem grandes aspirações, mas gosta de dar risada e gosta de perder tempo. Esse eu não terminei ainda, mas assim, o tanto que eu assisti, eu vou te falar que eu adorei. Nichijou, que é um anime que é meio difícil de se assistir, inclusive, porque ele não tem no Crunchyroll, não tem na Netflix, então você tem que achar ele em alguma biboca aí da internet, mas você acha, sei lá, um Anitube da vida, com certeza tem lá, né? É um anime que basicamente não trata sobre nada, ele acompanha a vida ali de 3 garotas do fundamental, assim, e ele é todo em estilo chibi, né? Meio chibi, assim. E tudo é muito besta, tipo, ele retrata situações super bestas do dia a dia, só que ao mesmo tempo que ele retrata situações muito bestas do dia a dia, ele é totalmente exagerado com essas situações. Então, tem inclusive um meme que ficou muito famoso desse anime, que é a cena da menina tentando comer uma salsichinha lá em formato de polvo, e ela faz, assim, um escarcéu no negócio, porque basicamente o anime é sobre isso. É sobre isso. É sobre um negócio exagerado pra caralho, assim, muito exagerado. Então, tipo, ele é engraçado, sabe? E ele não tem trama, não tem nada. Você nem entende direito o que tá acontecendo, de onde que veio o pessoal.
Então acaba que ele não é pesado, ele é bem leve, assim, ele é divertido de assistir, né? Então você assiste meio sem compromisso, tanto que eu assisti uma parte e eu sei que não vai muito a lugar nenhum. Então, tipo, eu tô de assistir o resto, eu gostei muito do tanto que eu assisti. Ele é curtinho também, tem 26 episódios. Mas assim, pra quem gosta daquela coisa bem leve, bem tranquilinha, você sabe que vai ser, olha só, tá aquela coisa que nem o Arthur falou do Mushishi lá, que é, é tranquilo, não sei o que, atmosférico. Esse aí ele é atmosférico, mas ele é engraçado, assim. Eu acho muito engraçado, mas eu vejo que é uma coisa assim, não é um negócio que abusa também. Ele é na medida certa porque tem uma atmosfera super pacata, assim, onde nada acontece demais, só que tudo que acontece, acontece demais. Então, ele se balanceia desse jeito, né? Alguns dos meus animes da minha lista a gente já recomendou aqui, né? Como, por exemplo, os que tem episódios respectivos, como é o caso do Naruto, que a gente fez um episódio inteiro pra falar sobre, né? A gente já fez um episódio falando também do The Leader, né? O anime do Marx, que também tá na minha lista. Eu nem sabia que o My Anime List tinha esse anime, mas ele tem. Sério? Tem. Caralho. Eu dei nota 8 pra ele no Só isso? negócio. Eu só tenho um nota 10 no Anime List, que é o Naruto Shippuden, que eu acho muito bom, assim. Um negócio assim que é... Apesar de eu achar que ele tem várias coisas muito inferiores a outros animes, ele é marcante num sentido muito complicado de bater, né? Então eu dei um 10 pra ele por... Assim, mas como não pode dar nota picada, então eu tenho muitos 9s aqui, né? Alguns exemplos de 9s que eu coloquei aqui, por exemplo, tem Akira, Death Note, Death Note é muito famoso, né? Eu pus 9, por exemplo, no anime dos anos 90, do Berserk, que muita gente fala que é ruim. Eu já não acho, porque eu acho que, assim, apesar dele não corresponder tanto com a qualidade do mangá do Berserk, que é irretocável, ele, por retratar aquela história do Berserk em animação, eu acho que vale a pena assistir. O problema é que ele só retrata o primeiro arco, né? Então são 25 episódios do arco que o Guts conhece o Griffith, tem todo aquele negócio. Todo aquele resto lá não tá no anime e também aí tá nos outros animes que são horríveis, os outros animes do Berserk. Eles usam CG, o Guts fica todo torto lá, é muito ruim. Mas assim, né, pra fazer uma recomendação concreta de um terceiro título fica até meio difícil, porque tem muito título assim, eu gosto muito de assistir anime B, assim, meio nada a ver e tal. Então eu tenho vários na minha lista que são os animes nada a ver. Mas, assim, se for pra escolher, eu acho que eu recomendaria, recomendaria dos meus gostos de anime de terror, né? Como Tokyo Ghoul é um anime meio frustrante, porque só a primeira temporada é boa e tem muito hype, muito moleque catarrento e não sei o que, e muito otaku fedido e tal. Uma alternativa legal, que eu acho que inclusive tem uma qualidade, assim, não de animação, mas de enredo superior, é o Elfen Lied, que é um anime de terror bem massa, bem brutal, assim, bastante sangue e tal. Né? E é interessante porque ele você sente quando você assiste. Ele tem uma temática, parece um pouco com o Tokyo Ghoul, né? Naquele sentido de que tem pessoas que não são pessoas, que são outras coisas altamente perigosas e tal. Vale bastante a pena. Eu assisti faz bastante tempo. Inclusive, ele tem uma das entradas mais marcantes, que ele tem uma ópera, assim, de entrada mó legal. Mas, assim, eu recomendo bastante pra quem gosta de anime de terror, anime tenso, pesado e tal. E eu gosto muito tanto de filme quanto de anime. Então, eu acho, assim, Elfen Lied é boa pedida. Eu sei que o Arthur assistiu Elfen Lied. Eu assisti, quando você foi falar de anime de terror, morri de medo de você recomendar Another como um anime bom. Mas como você falou Elfen Lied, eu assisti Another, eu até gostei na época. Eu sei que ele é meio mais ou menos, assim, mas é que eu gostei. Mas eu for fazer uma recomendação mais pá, assim, eu recomendo Elfen Lied, que é mais jogo. então é recomendável. Eu tenho outros também, por exemplo, anime de terror mais B. Só que esse é muito longo, assim, tem, tipo, você vai perder um tempão assistindo, é Shigoku Shoujo. Que tem 3 temporadas de 30 episódios cada. Meio chato assistir, assim, porque não tem continuidade, tá? Mas vale a pena. Interessante. Mas o Elfen Lied fica assim como recomendação média. Você assistiu Elfen Lied, David? Não assisti.
Eu acho que um que a gente teria que falar aqui. Ah, inclusive seria bom ver. Mafra, você tem recomendações de anime? Aqueles. Mafra O tá de Mafra volta. tem a recomendação que eu ia falar quando me É. interromperam. E eu espero que ele fale do nosso anime religioso favorito. Nossa senhora, gente, eu já vi mais de um anime, mas tudo bem. O Mafra aqui É, entre nós, ele é o mais cheiroso, né? Exatamente. eu acho que animes inteiros, bicho. Ó a moto passando aí. Essas horas da noite, assim. Esses Nossa, jovens, né, meia-noite, sim, Mafra? inclusive. Esse jovem. Sim, eu vi dois animes inteiros, que foi Evangelion e Vinland Saga, mas só tem uma temporada, os dois. Por isso mesmo que eu vi inteiro. Eu acho que eu vi aquela temporada de One Punch Man, mas eu não gostei muito. Mas Seu herege, Evangelion não é gostou de muito One bom. Punch Man. Eu achei bem minha boca. Mas Evangelion, por outro lado, é top demais, velho. Pra quem não sabe o que é porque fica difícil explicar Evangelion pra quem não viu. Até pra quem Né? viu é E meio o Mafra difícil. tem que pressupor que Evangelion ninguém entendeu nada. E esse é o bom Tem que disso. começar A porque minha gata tá o comendo Arthur. cuscuz, velho. O Arthur fala Evangelion, sendo que fala Evangelion. É, Neon É porque Genesis, Padre ele Marcelo. quer pagar de gringo, pô. É. Mas enfim, Evangelion, explicando bem por alto, é um anime sobre crianças de 14 anos com problemas mentais lutando em mechas. Para quem não sabe o que é um mecha, é um robô gigante, contra seres celestiais que querem destruir a Terra. E só isso por enquanto. E bem, aí é um anime bem curtinho, tem no Netflix até, eles têm 26 episódios de 20 minutos, 25 minutos cada. E assim, eu acho que é um anime bem bonito assim de se ver. O original eu acho bem bonito assim, com um traço bem antigo e tal. E eles têm outros filmes que eles mudam a história do anime, na verdade. O primeiro filme é exatamente igual à história do anime. Aí o segundo eles desmontam e virou outra coisa, já que não tem mais nada a ver com o anime. Mas ele em si é um anime que me marcou bastante, assim, em vários sentidos, que tem muitas discussões sobre, sei lá, adolescente, essas coisas, e quando eu vi eu tava por aí também. Não que eu esteja longe da adolescência, mas eu acho que é um anime bem interessante nesse sentido. Tem toda uma discussão, eles têm várias referências, na verdade, coisa histórica, coisa religiosa, coisa de psicanálise, tem muita coisa interessante que tem no anime. Eu sei que E o é, Evangelion ele ficou popular numas comunidades de Vaporwave, assim, umas coisas meio moderninhas, sabe? Não sei se você saberia descrever por quê. não, eu acho que é porque é naquela vibe meio Neo-Tóquio, sabe? Tanto que a cidade que se passa Evangelion é tipo Neo-Tóquio 3. Então, acho que tem essa vibe aí de Vaporwave com coisa tipo de Tóquio. Não sei por quê, na verdade, acho bem bizarro, né? Tipo, tem uma foto de um lugar, aí o cara olha e fala, putz, lugar feio. Aí você bota a foto do mesmo lugar e bota Japão. Aí os caras, caralho, que lugar lindo. Acho que é essa vibe, assim. Eu acho que um que a gente. Ah, inclusive. A Júlia tem lista também? Tem recomendações? Então, cara, eu de longe sou taquete, que nem todos vocês aqui, talvez tirando o Mafra. E provavelmente eu só iria soltar uma lista de obviedades de animes mais famosinhos. Mas tem um, por algum motivo, entrou na minha cabeça no comecinho desse episódio e não saiu até agora. Infelizmente eu não lembro o nome. Ele é muito curtinho e vai na mesma vibe que o Kaká falou, de animes bobinhos pra passar o tempo. Embora não dê pra passar muito tempo, porque ele é bem curtinho. Que é basicamente um que recomendou no aplicativo lá um dia, assim, pô, vou assistir. Que é Jesus e Buda indo passar férias no Japão. E, tipo, deve ter 10 episódios no máximo, de 5 minutos cada. Mas por algum motivo eu achei muito engraçadinho e eu queria comentar sobre. E era só isso mesmo. Porque senão eu não teria nada diferente pra comentar mesmo. Porque, sei lá, É um Saint que eu assisti Onisan? inteiro. Oi? Saint Onisan?
Pior que eu acho que sim. Achei aqui no Google. Eu não faço ideia se é esse o nome, eu mas acho, parece Júlia, que você familiar. deveria fazer uma defesa do Fairy Tail aqui, já que o Arthur Já que atacou. você se prontificou a fazer isso daí. Não é exatamente uma defesa, cara. Quando eu assistia, muitos milênios atrás, é, eu achei a única coisa boa do Fairy Tail é que alguns personagens tinham um desenvolvimento que eu achei muito legal e que caberia muito bem em outras histórias. Mas no fim das contas era só isso mesmo. Não tinha muita defesa, não. Era só pra criar uma polêmica no meio do episódio, assim, e o pessoal começar de um jeito diferente. Aí, sei lá, um animezinho que eu tinha achado legal quando eu assisti. Animezinho é foda. Um anime que eu tinha achado legal quando eu assisti foi Full Metal Alchemist. Que eu não sei pra vocês, mas pra quem não assiste anime, e sei lá, a gente fala, eu sou otaku, eu assisto anime, mas a pessoa assistiu, sei lá, o Naruto comum e 2 episódios de Dragon Ball e 3 de Pokémon. Aí a pessoa se diz otaku. E às vezes a pessoa que fala isso, se diz otaku, sei lá, não assistiu Fullmetal Alchemist. Esse era o meu caso, pelo menos. E que no fim das contas, quando eu tava com um pouco de resistência de assistir, e quando eu assisti eu achei muito bom. Porque, fazendo um comentário um pouco mais geral, foi um dos animes que me fez pensar como existe. Quase não existe assunto que um anime não trata, sabe? Tanto, inclusive, que tem um anime da vida do Marx. É quase aquela regra da internet, né? Só que no caso, se tá na internet, se existe, tem um anime. Mudando um pouco a regra. Dá pra você Porque, por juntar exemplo, as duas Fullmetal também. Alchemist. Que ainda tá valendo também. Se juntar a regra 34 com essa aí. Então, eu prefiro não continuar nesse assunto. É... Porque Fullmetal Alchemist foi um dos primeiros animes não tão bobinhos que eu assisti e que me fez dar conta disso. De como, sei lá, poderia existir alguns animes que realmente fizessem alguma crítica real, a, sei lá, não necessariamente algum sistema como um todo, mas alguma instituição específica, ou algum jeito que as coisas são tratadas. Por exemplo, no Fullmetal Alchemist, é sobre 2 irmãos lá que estão tentando fazer um bagulho que eu não vou dar muito spoiler. Mas basicamente o lema da vida deles lá é que eles vivem na base da alquimia, do jeito que ela funciona no universo do anime. E se. Como é que era? Uma coisa acho que não pode ser destruída, eu não lembro exatamente. Uma coisa não pode ser destruída, ela só pode ser criada, transformada. Enfim. São alguns conceitos que aparecem no meio da questão. Desculpa, eu não saber explicar muito bem, que faz realmente um certo tempo que eu assisti. Mas que me fizeram mudar um pouco e talvez assistir até alguns animes um pouco mais variados e sair dessa seara de Naruto, assistir 3 episódios de One Piece, desistir e ter que assistir de novo porque, sei lá, tentou voltar a assistir, não deu certo, aí fica nesse loop de ficar assistindo de novo porque faz muito tempo que não assisti e parar no meio, de não assistir Fairy Tail também me fez sair dessa seara e começar a talvez até levar o mundo dos animes um pouco mais a sério pra ver como existe certas questões que eles tratam de um jeito diferente, abrir um pouco mais a cabeça pra, sei lá, um Death Note da vida. Death Note é um bagulho super diferente. Se for, sei lá, não dá pra comparar Death Note com Pokémon, sabe? Os dois são animes. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa não se toca muito disso e fica nesse negócio de tipo, não, que é o bagulho bobinho, o japonês lá que. Eu ia fazer uma piada com o japonês, mas não vou mais. Enfim, era basicamente esse o comentário mais geral, porque eu realmente não tenho muito conhecimento sobre animes específicos. É isso, eu passo a bola. Arthur. Já passou da meia-noite também. Não, eu queria até fazer um comentário que a Júlia estava falando, né? E tipo assim, muitas pessoas que começam a ver anime começam a ver assim pela porta de entrada, né? Que são os mais famosinhos de todos, né? Dragon Ball, Naruto, enfim. Depois que a pessoa começa a ver um pouco, ela busca, sei lá, tipo, ela envelhece e tal, e ela busca ver, tipo, animes mais, uma pegada um pouco mais séria, né? Sei lá, ver o próprio Fullmetal Alchemist, que tem já é um debate, assim, tem um negócio, uma história de fundo mais interessante, Code Geass que eu falei e tudo mais, e me levou a reparar que é o seguinte, né? Muitos dos animes recentes, e também de tempos atrás que fizeram estourar, assim, com um grande sucesso, viraram uma febre, estavam muito ligados, inclusive, eram animes mais que tratavam de questões mais sociais, né? Porque, tirando aqueles animes, assim, mais, digamos assim, padrão, né? Que a gente já está acostumado, shonenzão, de luta, lutinha, enfim, aqueles que estouraram e ficaram marcados, o próprio Shingeki no Kyojin ficou marcado, querendo ou não, né? Mesmo que o final aí seja um final super polêmico, né?
ele foi um anime que foi muito marcado, né? Assim, por No exemplo, caso, Death assim, o Note. final do mangá que é polêmico, o anime não terminou ainda. É, exato, o anime não acabou ainda. Foi um negócio que criou O... muita expectativa, né? Ah, então. Vamos E a parar de falar gente. disso antes que escorra aqui o spoiler do século. Até porque a gente pretende tratar do Shingeki no Kyojin em particular em um episódio posterior. Não, sim, exato. E. Bom, enfim. É interessante para ver isso, né? Porque a imagem que a gente tem muito. A maioria das pessoas, né, que vão começar a ver, pegam muito esse negócio mais bobinhos, né? E eu acho que a parte mais interessante, né, de ver animes são esses animes, né? Tipo, que tratam de questões mais sociais, são animes mais, com uma pegada mais dura, porque a animação ela permite fazer coisas que às vezes o cinema, o live action não dá para fazer. E ele abre um terreno assim para um negócio mais artístico, para uma liberdade maior para o criador fazer, enfim, né? Um negócio que é meio complexo tu fazendo live action. Pelo menos assim, é o que me chama a atenção, né, quando eu vejo, Eu quero fazer nesse um sentido, assim. comentário em cima disso daí que você falou. Eu tenho uma discordância com você. Eu acho que quando você assiste esses animes mais besta, por exemplo, eu gosto muito de assistir anime besta, assim, anime X, que tem uma temporada, sabe? Eu acho legal quando o pessoal. Quando você. Eu fico pensando demais, basicamente, para descrever bem. Eu assisto e eu fico pensando excessivamente naquela historinha besta, sabe? E aí eu fico, tipo, subtraindo coisas. Eu gosto de ver os personagens, tal. Por exemplo, um anime que eu terminei recentemente é o Jiranai de Nagatoro-san, né? Que é um anime que virou meme um tempo atrás aí. Por causa da menininha lá, né? Eu vejo, inclusive, que o pessoal que assistiu e fica no negócio da menininha lá não pega bem a coisa, né? Não pega a coisa pela raiz, né? Aquele anime é interessante, você assiste ele, né? Você vê assim, você olha pra ele superficialmente, ele é uma menina enchendo o saco do moleque super fracassado lá na escola, e é isso. Mas quando você fica mastigando aqueles personagens, você olha assim, você fala, porra, é interessante isso aqui, então você começa a ver assim pequenas nuances do você pensa assim, uma pessoa fez aquilo ali, que não surgiu do nada, né? Então você vê as pequenas nuances do comportamento das pessoas e você começa a raciocinar um pouquinho sobre, tipo, como determinadas pessoas veem as relações sociais, tudo. Por isso também que eu gosto muito desses animes, assim, muito simples, sabe? Por exemplo, eu citei esse, né, Jiranai da Nagatoro-san, mas tem Kultura-san, tem, que eu assisti também, tem Angel Beats, Toradora, né? Tem vários desses animes assim mais bestinha, mais simples, né? Eu acho interessante, por exemplo, esse daí ele mostra esse Nagatoro-san, ele tem um negócio tipo de mostrar lá um cara que é super fracassado e tal, né? Na visão do colegial japonês médio. E a menina lá que seria popularzinha e tal, e mostra assim que ela não gosta do ambiente social em que ela vive. Ela fica tirando sarro do moleque, mas eles efetivamente têm um entretenimento quando eles estão juntos, tal, enquanto tipo ele se vê assim tranquilo, ele fica tranquilo quando ela tá fora, mas ele vê que ele não faz porra nenhuma da vida, enquanto ela, quando ela não tá com ele, ela não tá tirando sarro de ninguém, tal, mas aí é um pessoal assim superficial, tal, que não se interessa, entendeu? Então você vai olhando, se você assistir com mais calma, tal, fora as risadas que você dá, se você for dando uma pensada, esses animes mais bestinhas, eu acho interessante porque eles mostram um pouco assim, primeiro de como é tipo, de como é o mundo sob a ótica de um japonês, que é um indivíduo muito diferente da gente, né? A sociedade deles muito mais fechada, muito mais pesada, tal, mais repressiva, né? Essas coisas aí, por exemplo, são interessantes. E eu acho que nesses animes pequenininhos você vê mais aspectos assim sobre as considerações que as pessoas têm sobre o convívio umas com as outras, tudo. Por isso que eu gosto tanto. Acho bem interessante assim assistir pequenos animes sobre historinhas simples e bestas, tal, né? E às vezes acaba que, por exemplo, eu às vezes acho que eles fogem um pouco dos personagens, tal. Então, eu acho assim, é legal. Eu só discordo nisso, que eu acho que os animes bestas, eles têm bastante. Eles são mais. Eles estimulam mais você a completar a história na sua cabeça, entendeu? Você fica fazendo. Eu, pelo menos, faço muito isso. Eu
acho que é uma boa forma de aproveitar um anime. Você assistir ele e ficar dissecando aquele negócio na sua cabeça. Você vê as interações dos personagens e ficar naquela dissecação nervosa da história, dos personagens, do ambiente, da situação, tudo. Eu terminei. Esse anime que tu falou. Opa, pode falar, Daud. Não, pode falar. É que são duas pegadas bem diferentes, né? Dá pra ver que tem, inclusive, nas duas listas a lista que eu fiz e a lista que você fez, é meio que o inverso da outra, né? Porque, em geral, os animes que você fala são daquele tipo, o pessoal chama de slice of life, que é um pedacinho da vida. Que é Isso aí eu gosto muito. literalmente, Slice of Life. que são animes assim, que tratam do cotidiano, questões do dia a dia, enfim, um pedaço de uma vida de uma série de personagens. E, não, de fato, é interessante. É engraçado, porque ele pega todos os gostos possíveis, é um negócio bem amplo. Mas, bom, pode falar, Daud. Não, eu só ia falar que enquanto a gente tava comentando aqui, vocês falaram da lista de vocês do My Anime List, né? Eu criei a minha lista do My Anime List enquanto isso e deu 114 animes. Tá, porra. Mas não chegou aos pés do Rei Arthur aqui. Rei Arthur. Não, o Arthur ele ganhou o prêmio aqui do. Otaku mais fedido. De indivíduo mais fedido do Procultura. Então, com esse prêmio aqui que a gente entrega, né? Eu vou pôr na thumbnail o Arthur fedendo. Vou pôr o Arthur fedendo fazendo Jojo Pose na thumbnail. Isso, exatamente, cara. Perfeito. Com o Daoud. Não, me nego, não foi aprovado. Problema seu, amigo. Agora você ganhou. Esse é o seu Ganhou! Ganhou! A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Procultura. A gente bateu os nossos 50 minutos. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta com mais um tema, provavelmente mais atual. Esse foi um tema mais X, assim. Tema que a gente usou pra encaixar pra ter o programa. Exatamente. Mas foi legal. Inclusive foi uma boa... Eu espero que você tenha gostado dessa lista, você tenha tomado considerações. Você inclusive pode anotar todos esses animes que a gente recomendou e assistir depois. E aí vocês deixam nos comentários o que vocês acharam. Né? E aí a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Procultura. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.